Oi, gente, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo, né? Vou continuar aqui o desenvolvimento do relatório do vídeo anterior, né, de mercado de games. A gente vai fazer algumas melhorias, né, modificações na aba atual que a gente já tem, para depois começar a criar os outros visuais. Então, bora lá. Vamos lá, então, dar continuidade ao relatório que a gente começou a criar, né, de mercado de games. Eu tô aqui com o mesmo relatório que a gente fez lá no vídeo passado, né, da onde a gente parou. E o que que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou criar, vou ajustar aqui a questão dos filtros e vou criar uma medida nova de valores acumulados aqui, né? Eu tenho aqui o total de jogos lançados, né, ao longo dos anos. E o que eu quero é o quê? É ir somando um por um, né? Então, ordenar aqui o meu ano e trazer aqui o cálculo acumulado bonitinho. Eu já tenho aqui esse exemplo aqui para vocês, ó. Mas eu vou explicar passo a passo e vou fazer isso aqui junto para vocês entenderem no detalhe como eu consegui fazer isso. Então, se você reparar aqui no que a gente vai fazer, eu tenho aqui, ó. Eu inicio aqui as minhas informações da minha base aqui em 1980 com 9. O próximo tem aqui algum outro valor que agora tá pequenininho, não dá pra ver, mas deixa eu subir aqui um que dá pra olhar. Por exemplo, aqui, vamos supor que a base se inicia aqui em 5.000. Enfim, o que eu tô fazendo é o quê? Pegando esse valor e somando com o de cima, só que o valor acumulado, tá vendo? E aí ele vai sempre somando. Então, até aqui, ó, todos os valores, até aqui o ano de 2018 é 9.000. E aí eu pego esse 9.000, somo com esses 1.428, que dá 11.182. E assim por diante até chegar aqui no meu ano mais recente. E dá esses 16.327. Se eu somar, a única coisa que eu não estou considerando é os em brancos, né? Porque ele não é uma data, então eu não considero ele. Mas se eu somar 16.327 mais esse valorzinho aqui que tá sobrando, vai dar os 16.598, que é o total de jogos geral aqui da minha base. Então, bora lá, vamos fazer isso. E para vocês entenderem melhor aqui o conceito do que está acontecendo, questão de cálculo, a gente vai criar a medida para fazer esse cálculo acumulado aqui passo a passo, e eu vou jogar isso aqui numa tabela para ficar visualmente melhor aqui para vocês, tá? Então, vou dar Ctrl C aqui nesse gráfico, vou abrir aqui uma nova abinha, vou colar esse dado aqui do lado, e vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui de novo, e vou transformar essa informação aqui numa tabela, só para ficar visualmente melhor aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá. O que que eu tenho aqui, tá? Ó, eu tenho aqui os meus dados bonitinho, então o que eu quero fazer? Somar 9 mais 46, o resultado de 9 mais 46 mais 36, e assim por diante até chegar no meu mês mais recente e desconsiderar o que for NA, porque eu não quero ter essa soma aqui. Então a gente vai criar essa medida para poder adicionar no gráfico lá da outra aba. Primeira coisa que eu tenho que fazer então é selecionar aqui o minha tabelinha de medidas e ir em nova medida. Fazendo isso, então, eu vou escrever o nome da minha medida, né, que é total, jogos acumulado. E ok, o que que eu vou fazer aqui dentro, tá? Primeiro eu vou chamar aqui a minha função calculate, porque toda vez que eu precisar fazer um filtro, aplicar algum contexto, né, de tirar, de considerar ou não alguma coisa, eu preciso usar o calculate dentro do Power BI. Então, eu vou chamar aqui o calculate e vou chamar a minha medida total de jogos que a gente já criou no vídeo anterior. E vou fazer isso daqui, só isso mesmo, só para mostrar para vocês etapa por etapa de como quando a gente for aplicando aqui as mudanças, tá? Vou jogar aqui a minha medida de total jogos acumulado aqui para dentro. E vou jogar aqui no visual também, só para a gente ter essa visualização dos dados. Então, ok, como na minha medida, né, nessa total de jogos acumulados, eu só trouxe aqui a medida, só retornei novamente a medida total de jogos, não deu diferença, tá vendo? Tá igualzinho ainda e não é isso que eu quero. O que eu quero é trazer o acumulado aqui ano a ano. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar um contexto ali de esse AL para poder desconsiderar tudo da minha fato, que é da onde eu tô tirando essa coluna ano. Essa coluna ano, ela vem direto dessa base.
Então, por isso que eu tenho que aplicar o contexto dial, né? Tipo, considere tudo, independente da coluna que tiver aqui no visual, para esse campo. Fazendo isso, você olha aqui, olhando aqui agora no visual, tá vendo que ele trouxe o acumulado aqui, ó, 16.598. Se a gente vier aqui no visual, nos nossos cards, o total de jogos aqui, ó, 16.598. Então, eu tô trazendo realmente tudo da minha base, tá? E aí, ok, a primeira coisa já foi, que foi considerar tudo. É só um lembrete. Aqui eu estou trazendo o ano, porque o ano da minha base, né, direto da minha tabelinha, porque é um CCV, eu importei tudo, então não tem nenhuma dimensão, nada. Se no seu caso isso vier de outro lugar, você tem que aplicar o contexto em cima da tabela que você estiver utilizando. Se isso daqui fosse uma dimensão de data, eu teria que aplicar esse contexto, esse AL, né, em cima dessa tabela, beleza? Então, pronto. A gente já tem aqui o início da medida, a gente já fez aqui o UAU dela. E agora eu preciso fazer o filtro do período, né? Dos anos, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui para minha coluna, na minha base VGA, opa, VG Sales, eu tenho a minha coluna de data. E o que que eu quero fazer? Eu quero que ela seja menor ou igual ao máximo da minha VG Sales Data, tá? O que que essa medida tá fazendo aqui, tá? Vamos lá, total de jogos acumulados. Ele tá olhando para minha coluna de data, então ele tá pegando aqui esses anos aqui, por exemplo, só esse último ano aqui que não tá muito certinho, porque eu tô falando que ela tem que ser, a minha data, né, tem que ser menor ou igual ao máximo da minha data. O máximo da minha data vai ser a maior data que eu tiver aqui pro ano de 1980. E assim por diante para os outros, entendeu? Só que aqui, de vez trazer 9, né? Ele tá trazendo 280 porque ele considerou o NA no valor, entendeu? Então, esse valor aqui não entrou, ele entrou lá na última, né? E eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou colocar aqui esse filtro do NA, né? Eu vou colocar aqui, ó, VG Sales, Date, né? Eu quero que ele seja diferente de N barra A. Isso. E aqui eu vou trocar para um E comercial. Dois E's comerciais, né? Porque é como se fosse um blend aqui do nosso DAX, né? Então eu tô colocando esse critério, que a minha data tem que ser diferente de NA. Então eu não quero que aqui nos somas acumuladas ela some o que é em branco. Eu só quero que some realmente o que existe data. E eu quero que essa soma vá acontecendo, né? Mas, porém, ele olha aqui para a data e vá somando conforme a minha data, né? Então, tipo, o meu ano aqui for menor ou igual ao máximo. Então, quando eu chegar a 2015, eu vou somar tudo para trás de 2015, 16, tudo para baixo de 2016. E assim por diante. Então, agora, quando eu der um enter aqui e ele deu erro, porque eu coloquei o filtro aqui errado, né? Eu tô filtrando aqui uma coluna de data, né? Diferente de NA, então a minha data, ela é uma data mesmo, tá vendo? Então eu não posso falar que ela é diferente de um texto, porque deu algum problema por conta disso. O que eu quero filtrar é a questão, é o ano, não a data. Então vamos só corrigir aqui, né, para year, e isso daqui já vai resolver o problema, tá? Aí pronto, então a gente fez o quê? A gente fez aqui, eu trouxe aqui a nossa medida de jogos, desconsiderou tudo da minha base de VG Sales, fez um filtro aqui pro ano ser diferente de NA, para eu não considerar esse cara, e colocou que a opção aqui da minha data, né, da minha base, ela tem que ser menor ou igual ao máximo da dessa minha outra data, só para vocês entenderem o que tá acontecendo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse max aqui e vou adicionar aqui uma nova medida. Deixa eu só dar um enter aqui para ter certeza que isso aqui salvou. E vou pegar aqui o max date e vou colocar aqui, ó, teste, só para vocês verem, depois eu vou excluir essa medida, tá?
e vou trazer essa informação aqui para cá. Só para vocês verem o que tá acontecendo, tá? Por que que tá funcionando isso aqui. Deixa eu colocar aqui a ordenação do ano certinho, tá funcionando, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, no meu cálculo acumulado. Eu tô falando que a minha data, ela tem que ser menor, né? Ou igual ao máximo da minha data. Para o ano de 2020, qual que é o máximo da minha data? 1 de 2020. Então, eu tô pegando tudo abaixo desse dia e somando. Para esse 2017 é o quê? É tudo abaixo do ano de 2017, de 2016, 15 e assim por diante. Então, por isso que funcionou. E se você mudar isso daqui de ano para mês ou alguma coisa do tipo, o cálculo acumulado ele vai continuar funcionando, porque eu fiz a regra em cima da data, não foi de um filtro específico. A única coisa que você vai ter que mudar é isso daqui, né? Se o seu ano tiver dados nulos, seu mês tiver dado nulo ou alguma coisa do tipo, aí desconsidera, né? Também para não ficar pegando dados aqui vazio. Caso contrário, tipo, essa vai ser a lógica bonitinha aqui para poder usar. Então, com a base criada, né, a informação criada bonitinha, eu vou excluir aqui essa aba, vou excluir aqui também a medida teste, né, que a gente criou, que a gente não precisa dela, e vou adicionar esse campo aqui dentro do meu visual. Então, eu tenho total de jogos, vou adicionar aqui bonitinho, e a gente vai classificar isso daqui pelo ano. E pronto, é isso. Agora ele tá pegando bonitinho aqui as informações do jeito que eu queria. Ele tá fazendo um cálculo acumulado certinho do jeito que a gente queria trazer a informação. Agora, o que eu vou fazer é dar uma ajustada aqui nesses filtros, né? Então, eu achei que essa opção aqui nessa linha, ela tá muito grossa. E aí, para eu poder ajustar isso, né, dessa borda que tá muito grossinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou vir aqui em geral, efeitos, fronteira visual. E aqui onde tá 2, eu vou colocar 1. Só para ele ficar mais fininho, ficar um pouquinho melhorzinho. E aí, o que que eu vou fazer também? Eu vou arrastar esse filtro aqui para baixo. E eu vou trazer as outras opções de filtros que eu quero. Então, eu tenho aqui o ano do meu lançamento. Então, eu vou deixar ele aqui primeiro, porque ele é uma data. Eu vou trazer para cá o nome do jogo. Então, vou adicionar para cá mais um. Vou trazer também a plataforma. Deixa eu duplicar aqui também, só para deixar aqui os dados certinho. Vou trazer ano de lançamento, jogo, gênero, plataforma e o nome da editora. Então, dei Ctrl C nos filtros que já existiam, tá? Vou selecionar aqui todos eles, só para a gente conseguir alinhar, e aí para a gente deixar ele bonitinho, alinhadinho, a gente vem aqui em alinhamento, né? Tipo, ó, formato, alinhamento. Eu vou primeiro mandar eles todos aqui para a esquerda, né? Para ficar alinhado bonitinho. E depois a gente distribui ele verticalmente, para ficar com o mesmo espaço entre todos eles. Então, o meu primeiro filtro eu quero que seja ano de lançamento mesmo. O segundo eu quero que seja o jogo. Então, a gente vem aqui em geral, título, e coloca aqui o nome do jogo. Opa, jogo. O terceiro filtro vai ser gênero mesmo. O quarto eu quero que seja plataforma. Plataforma. E o último eu quero que seja aqui editora. Editora. Agora é só jogar aqui as informações para os campos bonitinho, tá? Então, a minha coluna de ano de lançamento aqui, ela vai ser a minha coluna data, né? Que já tá até aqui, bonitinha, só a questão da data. O jogo vai ser a nossa coluna name, tá? Visual. Aqui o jogo vai ser a coluna name. O gênero mantém, é o mesmo. A plataforma vai ser a nossa coluna plataforma aqui.
E a editora vai ser a nossa coluna Publish, eu acho. Isso mesmo, esse cara aqui. Ok, a gente já tem aqui os nossos filtros bonitinhos, né? Só vou chegar isso aqui um pouquinho pra cá, pra ficar mais alinhadinho. E é isso. E agora, por último, a gente vai adicionar aqui o nosso botão de navegação, tá? Para quando eu criar a próxima aba, como eu já tenho todos os filtros, já tenho todas as medidas, tudo que eu preciso, agora é só ir duplicando as páginas e criando as próximas. Mas eu já quero deixar o botão de navegação para isso aqui funcionar também de forma bem tranquila, ficar fácil e isso ser replicado para as outras. Então a gente vai fazer o quê? Eh, a gente vai clicar aqui em inserir botões, navigator, navegador de páginas. E aí ele vai gerar aqui um botãozinho único, por enquanto, né? Conforme a gente for criando outras abas, eu vou mostrar para vocês que isso daqui vai se alinhar, né? Nos outros. Ele vai gerando aqui as abas bonitinho para todos eles. Eu vou formatar esse botão aqui. Vou colocar aqui em visual, forma, né? Vou colocar aqui 15 peixinhos aqui de canto arredondado, bonitinho. E vou mudar aqui o meu estilo, né? Eu quero que o selecionado, que é esse daqui, eu quero que a cor dele, né? O preenchimento, ele seja esse azul, que é o padrão que eu tô usando aqui para todo o relatório quase. E é isso. Por enquanto, né? Deixa eu só alinhar isso daqui um pouquinho melhor para ele ficar mais certinho. E ok, por enquanto é isso. No próximo vídeo, a gente vai criar as outras abas e aí vocês vão ver como isso daqui vai aumentar sozinho, tá? Eu vou até mostrar aqui rapidinho, ó. Página 1, tá vendo? Aqui em mercado de games, tá vendo? Ele já criou aqui de forma automática a página 1 pra mim. Então, por isso que a gente faz dessa forma. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. A gente já finalizou aqui a nossa aba de mercado de games. No próximo vídeo a gente vai criar outras abas, criar outros visuais e vai ser bem legal, né? A gente tá fazendo tudo isso junto desde o começo. E bora lá continuar desenvolvendo, né? Se você gostou, curte, comenta, compartilha aí com o coleguinha pra me ajudar também, né? Saber que vocês estão gostando, pra eu conseguir trazer mais coisas pra cá, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima.